that it should have the explicit legal guarantee of autonomy and independence from partisan or commercial interference. Amparado por lei. Powers and E responsibilities of the esses regulator poderes e clearly responsabilidades set out in the law. devem ser estabelecidas por lei. Members of the regulated Os body, membros chosen through transparent and da ente regularidade devem ser recrutados em processos transparentes, públicos, sem a influência de interferência. Ou seja, sem a interferência de poderes e de coisas. E também estabelecendo regras entre contabilidade e também quem poderá se candidatar para poder fazer parte do quadro dessa ente reguladora. Then, of course, another aspect is adequate and consistent Outro aspecto é o financiamento, funding is necessary for the regulator to carry out que é necessário para o regulador. without depending on views of Independentemente dos interesses transitórios awarded by the econômicos, or the regulator has ou o regulador tem power o poder to generate money. de gerar renda em certos níveis. Regulatory body formally accountable to the public A entidade reguladora tem que ser responsável diante do público, or the parliament, ou o parlamento, ou o Congresso, ou regulator has a scope to ensure os poderes that públicos. broadcast runs Ele fair, tem que também assegurar de uma forma plural e eficiente, fairness, e para poder gerar igualdade, a liberdade de expressão ownership, diversity, e public também service programming and accessibility of programação, acessibilidade public. para o público em geral. One of the key functions of Uma das regulation is to funções-chave ensure pluralism in the broadcast seria assegurar o pluralismo na área de emissoras. Conteúdo diverso, cobertura geográfica, nacional, subnacional, e é um instrumento social e que não poderá se concentrar nas mãos de poucos, nem em termos econômicos, nem em termos políticos, que irão restringir a liberdade de outras pessoas. E também o direito de poder receber e divulgar informações de diversas fontes. Agora, a imposição de limitações sobre a propriedade das emissoras deverá gerar benefícios para a sociedade nesses sentidos, para poder assegurar os direitos dos usuários da mídia. E para que... Por quê? Porque o objetivo principal do regulador é proteger os usuários da mídia e para poder garantir a liberdade de receber e de divulgar informações. Então, basicamente, os indicadores-chave da Unesco nesse sentido é que os reguladores tomem medidas positivas para poder garantir esses diversos aspectos. Não só para regular uma área, mas só para regular o setor como um todo. E para poder evitar uma concentração indevida, tanto econômico como político, na mão de poucos. E também outros serviços de mídias, para poder evitar o domínio do mercado e que não haja distinção entre pequenos e grandes players no mercado de telecomunicações. E também poder controlar a propriedade, o investimento ou fontes de financiamento. Agora, os processos de licenciamento também, em relação a emissoras individuais e também o conteúdo de programático e de propriedade, ele também tem que ter o poder de recusar o licenciamento, tanto os novos como os existentes, ou que não, quando haja um nível de concentração de propriedade considerado inaceitável. Seria uma forma de supervisionar a concentração e também monitorar para poder se há tendências em relação à concentração.
Um outro aspecto que eu queria abordar para poder também falar, para poder dar mais tempo ao meu colega e sua apresentação. Agora, os indicadores, se os reguladores também promovem o desenvolvimento de emissoras comunitárias, mas o setor de mídia comunitário deverá merecer atenção especial por parte do regulador, porque normalmente isso não acontece. Isso é um serviço comunitário, é um serviço público, mas são diversos serviços diferentes que atendem às necessidades das respectivas comunidades. Então, também deve ser assegurado o desenvolvimento desta capacidade de emissoras comunitárias. E também para poder distribuir as frequências de rádio devidamente, para poder incluir essas rádios comunitárias. E também para poder renovar esses mandados indefinidamente. Então, para que eles possam, de fato, assumir o compromisso para com suas respectivas comunidades. Também uma parcela da receita levantada deve ser reinvestido na promoção dessas iniciativas. Alguns países já têm agências individuais públicas que promovem o desenvolvimento desses setores. A África do Sul é um bom exemplo. Eles têm uma agência que promove o desenvolvimento de mídias comunitárias. Treinamento, financiamento, diversos aspectos assim. É uma instituição que recebe financiamento do parlamento e ele foca especificamente o desenvolvimento desses setores comunitários. Isso significa que o que eu chamaria nos indicadores seria medidas públicas que possam promover a disseminação pública de informações. Agora, também tem uma parte de regulação que diz que também ter acesso igual ao espectro de frequências e a alocação de frequências deveria ser um processo participativo, aberto e transparente, e não deverá ser sujeito a leilão, o melhor lance. Deve haver abertura para a participação de diversos setores da sociedade na alocação de frequências de rádio ou de frequências de telecomunicações. Ou seja, sempre tendo interesse público como sendo primordial. E também assegurar que ele também atenda às condições estabelecidas para o licenciamento. Agora, em termos de atender a diversidade da respectiva sociedade. Agora, não vou entrar em muito detalhes, mas o regulador tem um certo nível de envolvimento em estabelecer os padrões de que tipo de conteúdo será disseminado, principalmente em relação a menores, o direito de menores e grupos étnicos. Então, há uma necessidade por parte do regulador que haja o fomento disso na indústria. E isso poderá ser feito para a indústria de uma forma voluntária por parte da indústria, e isso talvez não deva acontecer por causa da competição, mas os reguladores para estabelecer as práticas de cotas e que isso seja devidamente cumprido, a prática de cotas, para poder ter os poderes administrativos para poder fazer valer esta norma. Agora, por último, eu queria mencionar alguma coisa muito importante, que ele está se tornando um papel emergente quanto ao papel do regulador. Sendo que você tem diversas formas de
em relação ao debate que está acontecendo no exato momento, mas as pessoas chamam de nova mídia, mas também há uma certa confusão em relação aos nomes, e seria uma plataforma de delivery, de entrega de informações. Então, muito importante que o regulador tenha um papel específico no desenvolvimento de sociedades reguladoras de mídias, para poder garantir a neutralidade da mídia, porque tradicionalmente o papel dos reguladores era o desenvolvimento de um lado de oferta, que seriam as emissoras. Temos de emissoras, mas é do lado somente da oferta. Agora o regulador tem outro papel, que ele também tem que dar devida atenção ao lado da demanda, que os usuários também sejam ouvidos em termos de mídia. Normalmente usamos o termo letramento de mídia, literacy, media literacy, de que o indivíduo letrado em mídias possa tomar as devidas ele poderá descrever uma pessoa letrada devidamente em termos de mídia e também poder usar essa mídia numa função democrática, numa sociedade democrática. E se você perguntar diversas pessoas o porquê que eles devem ter esse privilégio de jornalistas não revelar suas fontes, eles devem saber por que disso. Então, sim, são partes do letramento de mídia e as condições necessárias para que eles possam exercer suas funções eficazmente e também estabelecer certas condições nesse sentido. E também ver até que ponto a mídia está exercendo essas funções através daquilo que afeta o conteúdo. E, por último, as habilidades básicas para poder engajar em mídia, em termos de diversas áreas. Porque há diversos elementos, então, portanto, que deverão ser analisados. Eu gostaria que vocês analisassem o documento da Unesco e que vocês podem ver, mas tomara que o que vocês tiverem que fazer no estabelecimento do seu marco regulatório, até que ponto o poder do regulador, as funções, os papéis e a missão dos reguladores estão alinhados com os padrões internacionais estabelecidos para esse setor. Muito obrigado.